Você tem medo ou se preocupa que seu filho esteja ansioso, não sabe se ele está se desenvolvendo de uma maneira adequada, até vê que ele poderia se desenvolver de uma maneira melhor, mas não sabe o que fazer para que isso seja possível? Então, hoje, o nosso bate-papo aqui no Chá com Prosa é para a gente discutir essas questões, sobre as dores de ser pai e mãe, o que a gente pode contribuir para que o nosso filho se desenvolva de maneira mais saudável, como que as telas podem prejudicar, o que a gente pode fazer para contribuir. Então, hoje a gente está com as nossas parceiras, a Simone Lebanja e a Beth Ribeiro, além do Sussumo, que está sempre aqui com a gente, para discutirmos sobre esse tema tão importante e que causa bastante angústia e ansiedade entre os pais também. Então, queria dar as boas-vindas inicialmente, Simone e Beth, obrigada por estarem aqui com a gente. E queria ouvir de vocês, até da experiência de vocês, né, nessa área, com crianças, com as escolas, o que vocês notam que tem trazido mais preocupação e que poderia ser útil a gente trazer aqui para esse bate-papo hoje? Perfeito. Obrigada, Vivian e Sussumo pela oportunidade. Primeiro, a gente se coloca, né, no nosso papel de mães. Eu e a Simone, a gente sempre teve esse propósito, né, de olhar muito para as crianças. E eu acho que o que motiva muito isso é o fator de olhar para os nossos filhos e, de repente, enxergar aí uma necessidade real de como ajudá-los, né? Como tentar mudar essa realidade que a gente tem acompanhado, que nunca antes na história, né, se viu tantas crianças sofrendo com ansiedade, sofrendo com depressão, né, precisando ser medicada, questionando a própria vida, né? E antigamente eu digo que a gente era criado na rua, né? Hoje os filhos são criados dentro do quarto, né? Numa miopia de segurança, porque eles estão expostos a uma violência, né? E a um vício muito maior trancado dentro do quarto, jogados e lançados aí na internet, no mundo das telas que a gente fala hoje em dia, né? Então, isso é algo que causa dor, né? E é algo que motiva a gente sempre a buscar como agir de forma diferente, como ajudar, né? Bom, também queria agradecer aqui o convite. Uma delícia estar aqui com vocês. E sabendo que são pessoas que também acreditam na mesma coisa que a gente acredita, né? Que atenção plena pode ser, né, ensinado quanto antes para as crianças. E aí já dando um pouco, né, do assunto que a gente acredita que é algo que pode ajudar. E, bom, eu tive filhos muito cedo, né? Eu casei cedo e depois de 2 anos já engravidei e minha filha nasceu quando eu tinha 24. Então eu me vi com aquele serzinho, né? E foi assim desesperador. Parecia que era uma criança cuidando de outra criança. Então para mim foi um pouco traumático esse começo, né? Só que eu não sabia que isso ia continuar até os 20 anos, né? Parece que cada nova fase é um desafio, assim, diferente, né? E a gente tem que se adaptar. Na época deles, eu não tive tanto problema no início em relação às telas, né? E principalmente não tinha celular. Então existia, claro, a televisão, mas não tinha o celular, não tinha um iPad. Então eu fui abençoada por algum tempo não ter que brigar com esse tipo de situação, né? Não existia no nosso, já tinha começado um pouquinho, mas era bem pouco mesmo, os bebês no restaurante com a tela na frente para os pais jantarem, almoçarem, enfim. Então a gente não teve essa dificuldade, né? Mas logo, né, acho que com 10 anos eles tiveram o primeiro celular e aí os desafios começaram também, né? Então como a gente pode controlar isso, né? Era tudo muito novo. Eles entendiam muito mais do celular do que a gente.
E eu sentia muito, a gente achava que realmente era algo incrível a criança poder mexer no celular e fazer coisas que a gente nem imaginava. A gente achava que aquilo era ser muito esperto, né? Mas aqui em casa o negócio foi complicado. Eles acham que a gente foi bem ruim com eles, né? A gente tinha horário para TV, a gente tinha horário para jogo, e diferente de muitos pais que estavam ali naquele mesmo momento. E é uma coisa que ajuda, é como se fosse a chupeta, né? Então, assim, tá bom. Qual o limite? Né? Vocês falaram muito no último vídeo, no último vídeo não, acho que é o número 26, né? Que fala sobre o real perigo das telas na infância. E é ali, aquela, né, como a gente falou, a verdade que ninguém quer ver. Todo mundo sabe como é prejudicial, né? E uma pergunta que eu sempre, assim, uma reflexão que eu fico que eu fico pensando é assim: se a gente sabe desse perigo, se a gente tem certeza que é ruim, por que será que a gente tem tanta dificuldade em botar limite para eles, né? E para a gente também, porque eu acho que nesse ponto a gente também é um bom exemplo. A gente, por exemplo, se fosse uma faca, a gente sabe qual o perigo da faca. Aí a gente teria dificuldade em falar não para os nossos filhos, né? Por que será que o celular a gente entrega na mão deles, né? Porque fui eu que comprei o celular para o meu filho, né? Fui eu que comprei o iPad para o meu filho. E eu lembro que a gente foi numa nutricionista uma vez, ela era pequenininha, 8 anos, e a minha filha, né? E a nutricionista falou assim: ah, eu acho tão engraçado quando os pais vêm aqui e falam assim: nossa, meu filho só come porcaria. Meu filho só come batata frita, salgadinho e tal. E a nutricionista virou para ela e falou assim: ah, é? E ele já trabalha? Ele paga as próprias contas? Ele só tem 4 anos, né? Como assim? Quem que dá essa comida para eles, né? Então, o que será que acontece com a gente, né? É, dar um limite. Também Você acho que sabe, né, é importante. Simone, que é uma coisa que você me fez pensar, mas eu acho que isso tem a ver com um pouco da natureza humana mesmo, né? Porque é óbvio que a gente sabe, assim como a gente sabe como adultos, várias coisas que não são saudáveis pra gente e a gente também tem dificuldade de colocar limites, né? Então eu acho que tem alguns estudos que mostram, né, o ser humano, ele muda quando está sofrendo os danos de algum comportamento, ou ele vê um benefício imediatamente disponível da mudança daquele comportamento. Mesmo que ele saiba racionalmente que aquilo vai ser bom ou que vai ser prejudicial no futuro, não quer dizer que a gente não pode mudar, mas isso vai requerer de nós um esforço maior, porque a gente vai ter que ter muita clareza da nossa motivação, né? Então, hoje eu estava conversando com um paciente, ele falou assim, eu estou tentando mudar determinado aspecto, mas isso me mantém constantemente vigilante, né? Assim, parece que eu não posso relaxar. Mas ele mesmo falou, eu sei que isso vai se tornar um hábito e daqui a pouco eu não preciso mais ficar tão preocupado. Então, para mim, nesse momento, isso é tão importante para mim que vale a pena eu ficar nesse estado de alerta. Então, a gente tem essas habilidades superiores, né, que fazem com que a gente seja capaz de mudar e de colocar limites ou de se desenvolver em aspectos que a gente gostaria. Mas se a gente deixa para o nosso automático, a gente vai se comportar dessa maneira que eu falei, né? Ou porque eu vejo um benefício agora, ou porque eu estou vendo um dano ali. Então, sei lá, se meu filho começou já a precisar usar óculos com 2 anos de idade devido ao uso de telas, né? Então, talvez eu tenha mais facilidade, mas se não é isso, é difícil da gente ver, porque às vezes, como você falou, é conveniente também para os pais, né? Então, em detrimento, eu sei que isso pode ser maléfico, mas às vezes para eu ter um momento de sossego, né, eu vou fazer isso. Então, é complicado, né? Eu concordo que é um desafio, assim, quando a gente olha também para a nossa natureza mais automática. Muito bom. Aqui, acho que sim, né? Sim, É. Vocês, né, como mães, eu, na verdade, nesse momento só tenho sobrinhos, assim, e crianças de amigos e tal. E, e talvez
pensamento que me vem na convivência é que desafio, né? Que desafio. Educar, colocar limite e ao mesmo tempo amar tanto, né? É, E perguntar assim, talvez integrando até as falas, o que mudou, né? A gente percebe que o exercício da educação, tanto para pais, mães, tios, educadores, professores, na relação com as crianças e jovens, deve ter mudado drasticamente se a gente for analisar gerações aí, né? Por exemplo, como que os nossos pais nos educaram? Contexto para mim drasticamente diferente de como a nossa geração está educando os nossos filhos, né? E como os nossos pais foram educados pelos nossos avós, né? Isso é gap de 100 anos assim que mudou completamente, era totalmente diferente. E parece sim que nossos avós, nossos pais, tinham uma facilidade para dizer não para os filhos muito maior do que a nossa geração tem, né? O que aconteceu aí, né? O que acontece, né? E eu sinto que tem algo em comum de gerações para gerações, né? Nós fomos formados assim, num contexto cultural. Além da gente mesmo sermos diferentes, nossos filhos nascem diferentes e todo o contexto estrutural, cultural, né, como a gente falou aqui das telas, não existia antes. E são vários cuidados e armadilhas, eu diria, né? Quando Davi fala de perceber benefícios ou danos, né? Me vem muito o papel nosso de educadores, né? Vou falar educadores como em geral, né? Por exemplo, do ponto de vista, eu vou trazer um pouquinho a minha área, né? Que é um pouquinho a área da visão chinesa sobre o ser humano e a psique, que a gente vê que a criança, o bebê, ele tem fases de desenvolvimento e amadurecimento. Então, sei lá, bem colocando em geral, não dando aulinha, né? Mas de 0 aos 2 anos é o desenvolvimento da percepção corporal, das sensações, da percepção de si, do que eu tenho um corpo, né? Dos 2 aos 4 tem um desenvolvimento que a gente chama da força de vontade, que é como quando a gente começa a dizer não, sim, que a gente começa a sentir que é alguém diferente, separado, que eu posso ter vontade própria, né? Dos 4 aos 6 é o desenvolvimento que a gente chama da etérea, no sentido dessa capacidade da mente de ir e vir, até de imaginação, de ir e vir no tempo e no espaço, né? Então, quando a Vi fala assim, de perceber benefícios meio que a longo prazo, se for mais novo, de 4 a 6, tem essa capacidade. Então, os pais, os educadores, têm essa capacidade de acompanhar a criança e colocar para ela um limite, porque ela não tem essa capacidade. Então, se eu não coloco o limite, a criança não tem essa capacidade amadurecida. Essa é a função dos educadores. A gente acompanhar o desenvolvimento e amadurecimento da. Por exemplo, nessa fase de 2 a 4 que tem muita birra, né? Ah, eu quero isso, não. Isso ela, e se a gente diz sim para tudo, ela não vai desenvolver isso. Ela tem que viver esse encontro, esse embate do dizer não, porque ela está se desenvolvendo, né? E é interessante a gente ter uma noção de desenvolvimento e amadurecimento da criança, do bebê,
porque senão a gente pode até atrapalhar esse desenvolvimento, né? Então, e eu diria que todo esse desenvolvimento, só para completar dos 4 aos 6, essa alma etérea que a gente fala na visão chinesa, né, de imaginar coisa, ir e vir, o tempo, espaço. Dos 6 aos 11 é o desenvolvimento da própria consciência, de identificar coisa, de hierarquizar, de priorizar, de nomear. E depois dos 11, só que vai desenvolver a força do pensamento que a gente fala, que é de encontrar soluções para alguns problemas. Então não que ela não tenha essa capacidade antes, mas que ela só vai ser amadurecida de fato mais para frente. Então, de fato, esse colocar limites e enxergar para construir um espaço para a criança se desenvolver, ela mesma, com as dificuldades dela, é sensacional, assim, né? E às vezes a gente quer dar tudo de mão beijada. É que a gente ama tanto as crianças que a gente quer facilitar o caminho, mas a gente atrapalha às vezes. Que é facilitar para a gente também, né, Sussim? Porque não é fácil. Uma criança que não tem essa capacidade, como você falou, você repetir insistentemente, pacientemente, explicando de um jeito que ela entenda, né? Então requer de nós muito mais esforço do que simplesmente dar, né? Então, às vezes é isso. Eu acho que a gente precisa olhar para a nossa responsabilidade, né? E porque é nossa responsabilidade também fazer isso de uma forma que as crianças entendam, né? Porque muitas vezes eu vejo isso, né? Quando você colocou no começo da sua fala assim, a gente ama tanto que às vezes a gente tem dificuldade de pôr limite, alguma coisa assim, né? E existe essa visão no senso comum de que desse amor que é um amor permissivo, né? Mas na verdade um amor, né, ou um ato mais compassivo seria realmente reconhecer que a criança está se desenvolvendo e reconhecer que os limites fazem parte disso, né? Você não dá limite porque você ama menos. Mas é isso, né? Essa visão de senso comum que dá limite é ser rude, né, ou ser agressivo ou autoritário, que faz a gente pensar que talvez eu não ame tanto, né? E é muito legal isso também, porque se for, nossos avós, nossos pais tinham muito mais facilidade de fazer isso com a gente. E é preciso olhar para essas mudanças culturais que aconteceram, né? Porque mesmo os nossos pais, muitas das nossas mães não trabalharam fora, né? Elas tinham mais tempo de se dedicar para a gente ou para os nossos amigos, né? Então hoje eu acho que também a sociedade muda de um jeito que os pais, né, a mãe e o pai estão mais ocupados externamente também. Então tem uma coisa, se tem menos tempo, então eu vou compensar o tempo com meu filho. Não vou deixar ele frustrado comigo, né? Assim, então, às vezes eu vou ceder porque eu quero que seja bom esse tempo para ele, né? Então é um desafio enorme, assim, né? Porque é fácil a gente também escapar para o outro lado, ou de ser muito permissivo, né? Não é fácil, não. Acho que é um desafio, como a Simone me desanimou ali. Depois eu vi que durou por 20 anos. Eu falei, pronto, agora. As coisas mudam, né, na verdade. Desculpa, Beth. Imagina, é uma tarefa mesmo muito complicada, né? Eu lembro de uma fala do pediatra dos meus filhos quando eles eram pequenos e tudo era choro. Chorava para dormir, chorava para comer, chorava porque tinha dor, chorava, era um dia inteiro de choros, né? E aí depois que começou a questão do choro porque eu quero isso, o choro porque eu quero aquilo, ou você tira algo e chora, é a forma do bebê, da criança expressar, né, quando não sabe falar, é o choro. E aí o pediatra falou assim para mim, se o seu filho chorar porque ele quer pegar um revólver ou porque ele tá lá com 10 anos e ele quer a chave do carro, você vai dar? Não. Então, isso é amor, né? Você tem que educar que isso não é para a idade dele e que você tem sim que impor limites e as crianças precisam desse limite, né?
A gente tem essa mania, às vezes, né, hoje em dia, principalmente, a sobrecarga das demandas, né, principalmente as mães hoje em dia, que elas têm essa obrigação de ajudar financeiramente dentro de casa. Então, elas trabalham, né, elas têm a obrigação de cuidar das crianças, têm a obrigação de cuidar de casa, e estão exaustas, né, e ainda têm a obrigação de educar os filhos. Então, esse é um momento realmente em que muitas mães, né, falam assim, deixa eu dar esse celular para a criança ficar quieta. Só que a gente está dando uma arma na mão dessas crianças, porque é um vício, né? É aquela coisa do desregular completamente a dopamina, aquela busca do prazer. A gente vê cada vez mais as crianças irritadas, impulsivas, reativas, querendo que tudo na vida se resolva na velocidade da internet, né? Sem paciência para nada. Se você tira o celular, é assim, mãe, eu estou entediado. Mãe, o que eu posso fazer? Mãe, tem nada para fazer, né? Então, a criança, ela fica demandando da mãe ainda, do tipo, mãe, cria aí alguma coisa, o que eu posso fazer? Né? Enquanto essa fase da infância é uma fase do desenvolvimento da criatividade, né? Aquela coisa do ócio da criança, falar, nossa, o que eu vou fazer agora que não tem nada para fazer? E parece que virou uma demanda da mãe ter que decidir, né? E aí vem o papel da mãe também, não só da mãe, como dos pais. Se eu tenho pouco tempo de convívio com as crianças, porque eu trabalho fora, né? Ou porque a minha demanda é muito grande, às vezes até dentro de casa, a gente tem que começar a ter uma autoconsciência de olhar com o que eu realmente faço com o meu tempo, né, de essencial, que se o meu tempo for muito curtinho, que eu realmente esteja presente, eu realmente esteja ali, que eu possa olhar nos olhos do meu filho, né, que eu possa realmente me conectar com ele e que se o meu tempo curto seja um tempo de extrema qualidade. E qualidade em educação também, né? Porque muitas mães, às vezes, querem transferir essa responsabilidade da educação para a escola. Onde um professor, às vezes, dentro de uma escola dá conta de 30 alunos dentro de uma sala de aula, né? E você vê que, às vezes, a própria mãe não dá conta de 1, 2 dentro de casa. Então, a gente realmente chegou num momento onde todo mundo precisa parar, né? Tomar essa autoconsciência. Às vezes a gente se diz tão ocupado com a desculpa do celular, de que a gente está trabalhando, mas olha ali, né, no histórico, quanto tempo você passou nas redes sociais, quanto tempo você investiu assistindo vídeos curtos, né? Tenta dedicar esse tempo a, de repente, fazer algo com as crianças que desconecte elas da tela e traga elas para a realidade, do contato com a natureza, de despertar jogos, coisas assim que realmente chamem a atenção, né, das crianças. Eu tenho, por exemplo, levado meus filhos para a escola, e aí uma forma que eu encontrei de fazer com que eles não fiquem dentro do carro olhando no celular foi uma brincadeira, né? Do tipo, olha, vamos observar no caminho coisas que a gente nunca observou, mesmo tendo passado por esse mesmo caminho todos os dias. E é muito interessante, porque aí as crianças falam, nossa, eu nunca tinha reparado que ali tinha um vaso verde que fica na calçada, né? Uma placa, ou coisas assim que vem trazendo, que é uma coisa que está ali, né? É fixo, e nunca se reparou, né? Então, existem diversas formas da gente começar, no pequeno tempo que a gente pode ter junto, né? De trazer essa presença. Eu fui uma das mães que na infância colocava a tela, né, para os meus filhos se distraírem com um desenho, com uma musiquinha, né, com a galinha pintadinha, para poder entuchar comida. Né? Então, assim, sem aquela consciência e a responsabilidade de que eu estou entuchando comida, mas eu não estou fazendo ele perceber o que ele está comendo, sentir o gosto da comida, o sabor, né? E a minha percepção, o meu despertar, ele veio depois de 2016, do meu burnout, né? Que eu comecei a ter consciência do quanto eu fiz coisas,
né, que hoje eu preciso corrigir, né? Que hoje eu vejo em casa o meu filho menor com TDAH, com hiperatividade, onde ele é vidrado num jogo, né? Que isso é específico do TDAH. Né? E como tentar adaptar coisas lúdicas, pequenas, que tragam esse interesse dele do despertar, de estar vivendo, né? As sensações, de gerar as conexões certas, né? O desenvolvimento cerebral, que tudo isso é uma preocupação que eu tenho visto aí que, nossa, as crianças estão, assim, muito desconectadas. Inclusive, dentro de uma sala de aula uma vez, né, eu ouvi uma criança que fez uma atividade, né, de escaneamento corporal e ela falou assim, eu tô impressionada. Eu vivo dentro desse corpo há 11 anos e eu nunca tinha sentido o que eu senti agora. Né? Então, são relatos do tipo, as crianças não estão desenvolvendo essa sensibilidade de percepção do corpo, né? Tudo isso que é tão importante, são fases que estão passando perdidas em tela. A criança vendo outra criança brincar, né? A criança assistindo outra criança jogar. O quanto isso realmente traz de malefício para o desenvolvimento dessas crianças, né? Eu não sei se eu fico feliz ou fico triste com essa historinha aí, esse relato da criança, né? Feliz, né? Pelo menos ela percebeu e vai poder... Aos 11 anos, né? Sempre é tempo de despertar, né? Não, e eu achei muito interessante também a gente colocado que a criança, né, a gente não quer frustrar, né? A Vivian falou assim, poxa, a gente não quer frustrar. E uma das coisas que a gente faz nas nossas aulas, né, de mindfulness nas escolas, é justamente a gente usa a frustração como ferramenta, né, durante a aula. Então, todos querem tocar o sino, por exemplo. É um momento ali crítico nosso, né? Porque vem um chorar, o outro fica muito triste e a gente fala assim, gente, então ó lá, isso é o que todo mundo sente quando se frustra, né? A gente não consegue tudo que a gente quer o tempo todo. Então, se a gente for pensar nos pequenos, né? Quem tem filhos pequenos em casa, então já desde sempre normalizar as emoções, né? Tanto para eles como para a gente, saber que se o filho está frustrado, é ok, né? Tá frustrado e ele vai usar isso para o futuro dele e ter mais tranquilidade até para conseguir colocar esse limite, né? Então, olha, é assim que todo mundo se sente quando tá assim, eu sei que você tá triste comigo, eu sei que você queria isso e não pôde, né? Eu não deixei, tudo bem, eu tenho os meus motivos, enfim, mas para ter essa tranquilidade, né? Que isso não vai fazer mal para a criança, né? Sentir aquilo não é um problema. E aos poucos ir introduzindo coisas no nosso dia a dia, que são, eu acho que é legal a gente colocar também quais são as outras possibilidades, né? Como a Beth falou assim, poxa, meu filho fala para mim, eu não sei o que fazer quando eu tô entediado. E a gente tem que ir ensinando aos pouquinhos, né? Não vai ser um dia que você vai tirar o celular e falar assim, bom, agora é você com você mesmo. Vai lá e se vira. Então, colocar aos pouquinhos, tá? O que a gente pode fazer no nosso dia a dia? Coisas que a gente já tem que fazer com eles. Por exemplo, uma criança pequenininha, um bebê que vai tomar banho. Então, a gente fazer daquele momento que você vai ter que dar banho nele, né? Você está ali dando o banho. Então, estimular a criança a perceber, sentir o perfume do sabonete, né? O toque do sabonete na pele, que ele possa sentir a água e ir perguntando para ele, como que você está sentindo a água? Nossa, a água está gostosa, né? Fria, quente. Quando vai escovar os dentes, por exemplo, fazer a mesma coisa, né? Da gente ir aos poucos trazendo presença para o dia a dia dos nossos filhos pequenos e automaticamente para a gente também, né? Porque quando a gente faz com eles, a gente também está ali acompanhando. Então, ir aos poucos trazendo, tirando, né, o automatismo no que for possível, porque aí o momento que você está com ele, você está ali.
né? Explicar para o filho, por exemplo, que o momento que você está conversando com alguém, aquela pessoa que está na frente dele é a pessoa mais importante do mundo naquele momento, né? Se você escolheu estar ali. Então, olhar no olho, dar atenção, mas a gente também tem que pensar que o adulto é o grande exemplo disso tudo, né? A gente tem que começar a fazer para eles também olharem, se espelharem na nossa atitude. E também, né, se fala, Pode desculpa, falar. Pode ir, Beth. saber que nunca é tarde, né? Se os filhos já são grandes também, né? Do tipo, como é que a gente pode transformar isso e cultivar novos hábitos, né? Como trazer essas experiências de realmente se conectar com o momento presente, com o corpo, com as sensações, é, nunca é tarde para começar, né? Eu vim começar, né, depois de adulta, mas assim, a gente tem essa chance de começar a fazer diferente. E só quando a gente realmente trazer essa autorresponsabilidade que o pai e a mãe é exemplo, né, e que o filho se espelha muito no pai e na mãe, a gente realmente começa a transferir isso. Que uma coisa é o que a gente faz e a criança enxerga. Outra coisa é o que a gente fala que a criança quer que a gente quer que a criança faça, né? No final, a criança, no momento da vida dela, quando ela se sentir em perigo, no inconsciente vai vir a forma como o pai e a mãe agiam, né? E não os conselhos que eles deram, e sim como eles agiram em momentos semelhantes, né? Então é o que fica de ensinamento. Pode falar, Vivian, que eu te Não, cortei. eu acho que isso que você falou, eu ia falar outra coisa relacionada à frustração e tudo, mas eu acho que uma coisa que é interessante que você falou, né, Beth, assim, que a Simone também colocou, da gente ser modelo e tudo mais. Eu acho que tem que estar muito claro a motivação mesmo, né? Porque, assim, para que eu vou ser modelo? Se isso, tem que saber o porquê que isso é importante, ou para o meu filho ou para mim, né? Porque às vezes também só fazer uma coisa porque é assim que é o recomendado, mas será que isso faz sentido para mim, né? E reconhecer o porquê de fazer isso. Eu acho que isso é o primeiro passo. Sem motivo, claro, é difícil a gente mudar comportamento. Então, acho que a gente precisa ir a partir daí, né? Dessa motivação. É, e também isso que você falou, né, Beth? Eu comecei depois de adulta, assim. Então também a gente se observar como que isso me afeta. Sei lá, se às vezes eu tô comendo, olhando no celular, será que eu percebo realmente o que eu comi, né? Ou isso que você falou, quanto tempo eu passei aqui vendo vídeo, ou rolando ali, ou vendo os stories, né? Quanto que eu tô consciente do quanto isso afeta meu dia, do quanto que isso me afeta, sei lá, impacta o meu sono, se eu deito na cama e fico olhando no celular ou vendo uma televisão até dormir. É um convite para a gente observar também e ver, porque quando a gente começa a reconhecer como isso nos afeta e quais as dificuldades de mudar esse comportamento, talvez eu tenha um pouco mais de facilidade de perceber por onde eu posso começar, porque senão fica muito difícil, né? É mais fácil a gente simplesmente lançar a mão de uma autoridade e exigir que uma criança faça uma coisa que nem a gente está conseguindo fazer, né? Mas é muito. É comum a gente ver isso, mas a gente precisa olhar para isso com responsabilidade também, né? Chega a ser cruel, talvez, eu querer que uma criança faça uma coisa que nem eu, como adulto, estou conseguindo fazer, assim. Então é muito interessante também a gente perceber esse processo. Acho que até perde a credibilidade, né? Ver o pai falando para a criança fazer, mas a criança vê que ele não faz nada, né? Repete aquilo que impediu da criança fazer. Eu sinto que fiquei imaginando assim que ter filhos, a gente brinca que é a maior imersão de desenvolvimento humano que um ser humano pode entrar, assim. E daí, se a gente tem uma motivação clara, assim, de educar e criar o filho da melhor forma que ela possa se desenvolver, né? Essa criança, essa nova vida, para mim vem muito claro assim,
se eu quero isso de fato, né, desejar e oferecer o melhor contexto possível para os meus filhos, uma das formas é a gente se desenvolver como pessoa, né? Quanto melhor pessoa eu for, independente do que eu faço com meu filho, a minha presença vai acompanhar o filho em seu desenvolvimento, né? A qualidade da minha presença é um grande é um grande pilar para a qualidade da presença dos nossos filhos, assim, ou de crianças que nos acompanham. E a gente não precisa falar nada, né? Só da gente estar presente, algo está sendo transmitido aí com a nossa presença, né? Se eu fico de fato o dia inteiro nas telas, qual é o valor da gente colocar limite no uso das telas das crianças, né? Você está o dia inteiro transmitindo uma coisa diferente do que você está falando, né? E acho que a fala tem pouca potência perto do que você vive no nosso dia a dia, né? E esse é um grande desafio. De fato, às vezes é mais como, nossa, estou exausto, não tenho energia para fazer nada. Coloca a tela aí, né? E tem, são grandes desafios. Acho que se mudar o comportamento do outro, é, numa orientação é difícil mudar o nosso comportamento, é um grande desafio. E dá-lhe criatividade, né? E jogo de cintura, é, e confiança, acho que nesse amor que a gente tem pelas crianças. Eu acho que isso pode inspirar muitas ideias, né? Pode inspirar percepções, insights que a gente nem imagina, se querer bem. Sussumo, e você falou que ser o exemplo é importante, né? Então, só ser, você estar ali, né, com a tua verdade, com o que você acredita. Mas olha, ouvi outro dia uma coisa que eu achei bem interessante. Então, imagina assim, você tá lá na sua verdade, fazendo o que você acredita, só que seu filho tá ali do lado, né? E ele tá assim, ó, dá pra ver, né? Ele não tá te vendo, né? Aqui, ó, tá muito mais interessante. E ele tem um controle aqui de ficar mudando as coisas. Então, eu ouvi uma coisa que eu achei interessante, que quanto maior a tela, menos prejudicial. Não que não seja prejudicial, mas quanto maior a tela, né? Porque se você coloca sua criança na sala assistindo um desenho, ela também está te vendo e às vezes ela vai se distrair com alguém passando, com um passarinho na janela, mas se ela tiver com o celular muito próximo do olho, isso impede que ela realmente te veja ali sendo você, né? Então, não é nem um problema dela em si, mas é porque não vai ter espaço de visão ali, né? Então, se de repente conseguir, né, os seus pais conseguirem pelo menos intercalar, né, se não tiver jeito e for aquele momento, poxa, preciso desse momento, né? O primeiro a televisão, depois o iPad, por último o celular, né? Quando puder, para pelo menos dar uma possibilidade ali na lateral dos filhos conseguirem enxergar o mundo, né? Ver alguma coisa diferente. Legal. Acho que isso serve pra gente também, né? Como que é a frase? Quanto maior a tela, menos pior, talvez. É, isso. Para nós adultos também talvez seja conveniente isso. A distância da tela, né? Aquela coisa da hiperidentificação e a desfusão, né? Quanto mais distante você consegue ter acesso ao todo e de repente algo que esteja acontecendo no momento te chame a atenção. E isso que a Vivian falou, né? É muito importante do tipo, tá, mas o porquê que a gente está discutindo tanto isso, né? Porque realmente é um malefício
E hoje a gente já está colhendo e vendo crianças extremamente alienadas do mundo, né? Como se fossem zumbis, distraídos completamente da realidade, do mundo. E isso gera aquela sensação de pertencimento, né? De comparação, de nossa, eu não me enquadro, eu não tenho isso, né? Aquele sentimento que vai sendo alimentado pelas redes sociais, né? Aquele sentimento de quem está muito no jogo da hiperatividade, da reatividade, de tudo tem que ser muito rápido. Então, a gente já percebe, sim, muitas, mas muitas crianças em consultórios precisando de tratamento terapêutico e medicamentoso para tratar a ansiedade, para tratar a depressão, né? Então, assim, os reais perigos, eu acho que todo mundo já sabe, né? Estava conversando com uma psicóloga que me falou assim, Beth, em 20 anos que eu trabalho, essa geração é a que eu pego com mais crianças depressivas, com mais crianças ansiosas, e pior, com crianças de 5, 6 anos questionando a própria vida. Né? E aí você fala, gente, a criança mal nasceu. Como é que ela está questionando a própria vida? E de onde vem isso? Acho que vale a pena a gente revisitar, de fato, outro episódio, né? Quem não viu, assistiu, a gente reflete bastante sobre isso, né? O real perigo das telas na infância. Mas me lembrei de uma experiência pessoal mesmo. Eu fui visitar uma prima e ela tem um filhinho de 10 anos. E eu passei uns 4 dias, 5 dias na casa dela. E o dia inteiro ele ficava na televisão, videogame, né? E eu lá dentro da minha cabeça, né, bem assim, o que esse menino faz, né? Só fica o dia inteiro na tela, né? Não sei o quê. E daí a gente foi para um sítio. Foi para um sítio, foi para o campo. Ia ter a televisão gigante, nem o videogame. E eu fui jogar bola com ele, né? E foi sensacional, porque apesar de ter o celular, ter a televisão lá, mas eu jogando bola com ele, eu fiquei maravilhado, porque lá no apartamento eu fiquei imaginando assim, nossa, esse menino não vai conseguir fazer mais nada. Mas eu sinto que as crianças que estão em pleno desenvolvimento, assim, né? Acho que quanto mais até, tem uma capacidade, uma flexibilidade enorme de sair. É claro que quanto mais velho, fica mais difícil, né? O condicionamento. Tinha 10 anos, ele não queria parar de jogar bola. Acho que ele estava se divertindo tanto comigo, tanto, ele não queria parar de jogar bola. E ao ar livre, né? Então eu fiquei surpreendido assim. Uma hora eu pensei, nossa, esse menino não vai conseguir fazer nada além de ficar na tela. Daí o dia seguinte ficou o dia inteiro jogando bola e ele ficava me chamando o dia inteiro. Eu tive que ter um preparo físico. Então, foi fabuloso isso, assim. De perceber a capacidade da criança de se abrir, ter uma abertura enorme, apesar do condicionamento, da chupeta, do vício informático, existe uma potência enorme de desfrutar da vida de outras formas. Assim. No dia seguinte você sentiu a demanda, né? Tive dor O dia no inteiro. pós-treino, assim. Hum. Eu acho que é isso, né, Sussumo? A gente consegue trazer eles, né? Eu acho que, como você falou, quanto menor, mais fácil. Então, eu acho que uma coisa gostosa de fazer com as crianças é justamente isso. Se a rotina é muito puxada, né? Se a gente sabe que ali e é difícil. Ninguém aqui está dizendo que criar é fácil. Acho que ninguém pensa que
criar um filho é fácil, né? Não é. Mas se a gente conseguir criar uma cultura dentro de casa de estar mais atento, pode ajudar a facilitar. Então, assim, parece que dá mais trabalho, mas eu acho que para frente vai trazer um pouco mais de alívio, né? Então, se a gente consegue ir aos poucos, desde pequenininho, trazendo essa cultura, então, como a Vivian falou, né, sentar e realmente fazer a refeição de uma forma, poxa, a gente vai ter que comer, nós vamos comer juntos, né? Então, poxa, por que não sentir o cheiro da comida, conversar sobre a comida, falar, poxa, você gosta, tá, como que tá o sabor? Então, assim, que para eles vai parecer uma conversa boba, mas que realmente tem um efeito, né, de trazer as pessoas para o momento presente, para aquelas sensações do paladar, do gosto, e a conexão em família, né, de um olhar para o outro. Então, se a gente puder olhar para o filho, né, de uma forma menos julgadora e pensar assim, poxa, como será que ele está se sentindo hoje? Já que eu vou ter que ir ali até o quarto conversar com ele, antes de brigar com ele porque ele não arrumou a cama, porque ele não fez lição, porque ele não fez isso, perguntar, filho, e aí, né? Como você tá hoje? E se fazer a mesma pergunta, né? Como que eu tô hoje? Fazer aquela checagem, né? Poxa, deixa eu transformar esse ambiente num ambiente seguro para mim e para ele, né? Que seja um lugar gostoso, que a gente possa conversar sobre as nossas emoções, sobre o que a gente fez. E aos poucos ir trazendo, né, esse movimento. Não sei, hoje eu faria muita coisa diferente, né, Beth? Eu acho que depois que a gente, né, Vivian, Nossa, também, Sussumo completamente. tem a oportunidade de fazer agora uma família novinha, muito presente. A gente começou e Muitos teve que mudar aos desafios. poucos, né? Hoje eu fazia muita coisa diferente. A gente pode ir indo para as últimas falas. Eu acho que simples, a simples ideia é reforçar da gente mesmo passar mais tempo livre na natureza e a companhia das crianças. Acho que curtir um pouco mais a natureza e o ar livre já é um bom caminho. Uma certa desintoxicação, vamos dizer assim, e Um detox, né? um desfrute da vida, das capacidades humanas, né? Eu acho que também de últimas falas eu deixo isso, né? Da gente perceber se a gente continua com a capacidade de se maravilhar com a nossa própria vida, né? Assim, porque a gente vai perdendo isso se a gente não está atento. Então, é difícil a gente desfrutar desses momentos, como a Simone estava trazendo, né? De estar com o filho, de uma refeição, desses momentos. Se a gente também está tão intoxicado quanto o Sussumo falou, né? Então, não tem muita diferença nas nossas interações com o outro do que a gente reproduz com a gente mesmo, né? Então, eu acho que talvez valha a pena isso, a gente investigar como que a gente está se sentindo, se eu estou levando a vida do jeito que eu quero, né? O que não está fazendo sentido, o que eu posso. Às vezes eu não posso mudar radicalmente, mas o que é possível de mudar e experimentar? E aí a gente pode testar. Eu acho que, igual a Simone estava falando, talvez eu faria muitas coisas diferentes. Eu acho que sempre vai ter oportunidade de ser diferente. Isso não quer dizer que está ruim o que eu estou fazendo, né? Isso, eu estou sempre agindo tentando ser o mais construtivo, tentando ser o mais construtiva possível, né? Tô sempre usando o melhor que eu tenho. Mas às vezes ainda assim eu acho que posso melhorar, sempre vai poder melhorar. Mas também não se criticar por não ter podido ser melhor, porque isso também não é construtivo, né? A gente senão a gente vai estar sempre aquém do que deveria, né? Então sempre é hora, né, de começar. Quando o Sumo falou da menininha lá de 11 anos, falei, sempre um momento de percepção tem que ser celebrado, né? Porque a partir daí é possível mudar. Então, a gente tem que ficar feliz com qualquer possibilidade que a gente tenha de viver diferente, né? Eu tenho essa percepção de que o papel, né, dos responsáveis, assim, ele é fundamental. E também a ideia de que o quanto antes a gente começar a trabalhar com as crianças, né,
pequenas, ali, por exemplo, a gente pega na primeira infância, e trabalhando as emoções, trabalhando a percepção, o viver no presente, o quanto daqui 2 décadas talvez, né, se a gente conseguir esse movimento, a gente consiga ver ali uma sociedade com uma inteligência emocional maior, né, um maior poder de gerenciar as próprias emoções, de poder viver, sentir e não ter vergonha de falar sobre emoções, né? O que é tão natural e todo ser humano sente. Então, a gente fala que esse é o nosso propósito, sabe? Ajudar as crianças aí desde cedo a ir fazendo essas transformações, porque hoje parece que eles já nascem com um celular como parte integrante do corpo, né? Então, que esse trabalho de semear, né, realmente gere aí um futuro para a sociedade menos ansioso, né? Que hoje o Brasil é o país mais ansioso no ranking da OMS do mundo, né? O 5º mais depressivo. Então a gente realmente precisa começar a olhar para isso com muita seriedade, com muita urgência e começar a transformar, né? E se para a gente transformar os nossos hábitos a gente precisa de uma dor muito grande, é só a gente pensar nos nossos filhos. A gente quer que realmente eles vivam assim? Essa é a maior das dores, a maior capacidade de amor é falar assim, eu preciso realmente gerar uma mudança para poder transformar, né, e trazer uma vida com mais qualidade para a família, para os filhos e para nós mesmos. Muito bonito isso, Beth. Acho que também isso, né, que a gente realmente pensar na criação, na educação com o amor, né? E não com a cobrança, porque errar a gente vai errar, é um fato, né? Não tem jeito, mesmo tentando acertar tudo. E eu acho que trazendo esse componente aí, né, de amor e querer fazer o melhor possível dentro do que é possível é fundamental, né? Acho que é bem isso. É a gente ir acertando aí, errando, conforme a vida vai acontecendo. A gente não tem como prever, né? Muito bom. Em breve a gente vai ter uma página nova no site do CPM, né? A gente vai contar um pouquinho desse lançamento do programa Crescer Pleno do CPM nas escolas e para crianças. E a gente vai começar a divulgar mais material para educadores responsáveis, pais e mães, praticarmos mais essa qualidade de presença. É isso, muito bom. Então é isso, pessoal. Obrigada pela presença, Beth e Simone. Foi um prazer estar com vocês, né? E também acho que a gente queria ouvir das pessoas que estão ouvindo quais são os desafios, o que elas gostariam de saber mais, né? Comentem aqui pra gente que a gente segue essa conversa aí nos comentários ou talvez até faz um outro episódio, né, sobre isso. E obrigada pela companhia e se foi útil, curta e compartilha, se inscreva no canal, né, que isso vai ajudando que esse conteúdo chegue mais adiante, né? Então a gente se vê na próxima semana. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada pela oportunidade.